E nosso entrevistado de estúdio hoje não poderia ser outro senão o Dr. Sérgio Harfuch, que é promotor de justiça e responde pela Promotoria da Infância e da Juventude. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Valéria. Não poderia ser outro, claro, porque falar sobre limites é com o senhor mesmo, né, doutor? E que é o assunto hoje do nosso programa, a gente está falando um pouquinho a respeito de limites. Qual é a visão do senhor, do Dr. Sérgio, em relação a limites hoje das nossas crianças? Eu não posso tirar dessa fala esses 20 anos que o Ministério Público me proporcionou aqui no Estado. Nós tivemos contato muito mais próximo com uma diversidade de famílias e acredito que isso nos oferece subsídios para uma resposta segura. Apesar de que, se você ouvir outros promotores da infância, talvez tenha uma opinião divergente até. Eu vejo que o Estado ingeriu demais na família e, com isso, subtraindo o poder familiar de controle. Para o adolescente da geração ECA, e não que o ECA tivesse autorizado isso, há aquela ideia de que os pais não podem contrariá-los. E aqui, para alguns pais, isso acaba funcionando. Eu vejo pais com medo de colocar os limites e transferem isso para a escola. E a escola, claro, absorve esse medo. E isso gera essa inversão de papéis. Os adolescentes e as crianças mandando nos adultos. Que é mais uma responsabilidade para o Estado, né? O Estado já anda muito cheio de responsabilidades e ainda mais uma, a de educar e criar crianças, né? Eu tenho visto pais argumentando que, já que o Estado não quer deixar que eles criem seus filhos, então que cuide deles. E aí mandam para a escola. Então, se é verdade que o Estado está sendo destinatário dessa responsabilidade, que constitucionalmente é atribuída aos pais, pelo artigo 227 e 229 da Constituição Federal, e também a legislação infraconstitucional dá aos pais a competência de criar e educar seus filhos. No entanto, na contramão, nós temos visto posicionamentos de interpretação da lei e até mesmo de novas propostas legislativas de esvaziar ainda mais esse poder dos pais. E, por exemplo, eu coloco em pauta a discussão da Lei da Palmada. A eterna Lei da Palmada, né? Ela já veio desde 2003 pela então deputada, que hoje é a nossa ministra, a Maria do Rosário, e a Tereza Surita trouxe um novo projeto de lei ampliando esse alcance para mudar dispositivos que dão aos pais controle. O que essa Lei da Palmada diz hoje, doutor? Ela rotula e criminaliza toda a ação de constrangimento da criança e do adolescente por parte dos pais ou daqueles que têm a responsabilidade de educá-los. E propositadamente revoga todos os dispositivos que ainda remanescem para fortalecer o poder familiar. Por exemplo, o do artigo 1634 do Código Civil, que diz que os pais têm a competência para criar, para educar, para manter os filhos na sua companhia e guarda, para exigir que os filhos lhes prestem obediência e respeito e serviços próprios da sua idade e condição. Mas no artigo 1638 diz que perde o poder familiar os pais, ou que se coloquem nessa condição, que imoderadamente castiguem seus filhos. Então, a proposta da Lei da Palmada é esvaziar qualquer possibilidade de castigo, seja moral, seja físico, principalmente. Mas o que na nossa geração parecia ser uma coisa natural, que era o castigo, eu fui muito castigada e apanhei bastante também. Então eu posso entender. Até porque eu não era uma criança tão legal assim, mas eu mereci. Isso quer dizer que tudo isso que a gente passou, a nossa geração passou, essa geração de hoje não pode de forma alguma. Segundo a Lei da Palmada. Agora, o que é interessante é que nos 28 países onde foi aprovada a Lei da Palmada, infelizmente a gente vive sempre importando coisas que não nos dizem respeito, não teve a redução da violência contra a criança. Porque são culturas diferentes, né, doutor? Não, porque o psicopata, o agressor, o violento, seja qual for a cultura dele, ele não se submete à lei. É o que acontece, por exemplo, com a Lei Maria da Penha.
Nós temos uma lei excelente, que traz uma resposta excelente, mas ela não coíbe o violento, o psicopata. E isso vai acontecer também no que diz respeito à lei da palmada. Pelo contrário, essa lei vai expor os pais que ainda mantêm seus filhos sob controle para que eles não façam mais isso. O problema é que o poder público sequer dá conta do que é público, como os hospitais, as praças, a educação, o fluxo de rua da criança e adolescente para o Estado não funciona. Basta você saber que, apesar de se proibir vender bebida alcoólica, nós sabemos que isso é feito em larga escala. Agora, como é que o poder público vai ingerir ainda mais na família, esvaziando a autoridade dos pais, se ele não vai poder controlá-los? Por quê? A gente fala sobre toque de recolher. Isso traz ojeriza aos garantistas da infância e juventude. Porque você traz na memória aí, toque de recolher, uma outra situação. E, de certa forma, isso está certo, porque não é a polícia que tem que cuidar do trânsito da gurizada. Se o artigo 1634, inciso 2º do Código Civil, uma lei 12 anos mais jovem que o ECA, diz que compete aos pais manter seus filhos na sua companhia e guarda, a lei federal já está, com respaldo na Constituição, dando aos pais a responsabilidade do toque de recolher. O que é o toque de recolher? É manter a gurizada em casa em horários de risco. Quem é que tem que fazer isso? São os pais. No entanto, eu recebi, a questão de um mês atrás, uma mãe de uma filha de 12 anos, e ela disse: doutor, minha filha vai fazer 13 e diz que vai na balada. Eu disse: não vai. E a minha filha disse para mim: eu te processo por cárcere privado. E a mãe foi correndo ver o que significava, porque nem ela sabia, e ela preferiu então buscar no Ministério Público um esclarecimento. E aí, diante até disso, eu fiz questão de atender essa mãe e fiz essa adolescente ler a legislação e perguntei: o que é que você interpreta? A minha mãe é que manda, né? Eu falei: exatamente. É a sua mãe ou o seu pai que vai dizer quando você sai, com quem você sai, que horas você sai e se você sai. Doutora, eu já ia te perguntar isso. Quando é que a responsabilidade é dada para os pais? A partir do momento que uma adolescente como essa sai, ou a partir do momento que um adolescente um pouco mais velho vai para a balada, enche a cara e bate o carro? Sempre os pais vão responder. Eles são... a responsabilidade civil sobre pessoas incapazes é de quem tem justamente a sua guarda, tutela, enfim. Nesse caso, qualquer dano que um adolescente venha gerar, ou criança, a terceiros por conta do abuso da sua liberdade, ou seja o que for, é evidentemente que os pais vão responder. Mas não acho nem que seja essa a questão. O problema é que essa gurizada está morrendo. Eles estão se envolvendo em acidentes de trânsito e, quando pela criminalidade, estão sendo eliminados. Por quê? Já que os pais não têm esse controle, então eles abusam, eles fazem o que querem, os pais não controlam, transferem para a escola, eles evadem, e depois de um mês é que os pais vão saber que eles evadiram, enquanto eles estão sendo cooptados pela criminalidade. Há também aqui uma ingerência do poder público no que diz respeito à formação profissional do adolescente, porque há uma ostensividade do Ministério do Trabalho, e até mesmo do Ministério Público do Trabalho, que zelosamente quer cumprir a lei que entende ser necessária, coibindo qualquer tipo de trabalho para pessoas menores de 18 anos, a não ser no caso de aprendiz. Nós temos em Campo Grande 12 mil, uma demanda de 12 mil adolescentes em condição já de um trabalho profissionalizante. E nós não temos 1.500 vagas de aprendizagem, de preparo desses adolescentes. Então nós temos aí um grande número, um contingente expressivo, 90% desses jovens dessa geração no Brasil não tem colocação, já que nós não temos o ensino tempo integral. A lei, o Plano Nacional de Educação de 2001 deu 10 anos para que a educação fosse integral em todo o Brasil. E a gente continua na expectativa? Nem 10%. Nem 10% das escolas públicas ou privadas do Brasil oferece condição de tempo integral.
Agora, esse tempo que o adolescente não está na escola e não está num trabalho, ele está nas ruas, ou está em casa cuidando de alguma tarefa que não que excede. Não era para ser dele. Com isso, ele vai para a rua, ele se envolve com a criminalidade e aí está posta a questão da demanda da cooptação do crime organizado por crianças e adolescentes. Eu agradeço a sua participação aqui no MP na TV, espero que volte sempre aí trazendo aí ideias muito sugestivas e aí esse seu posicionamento tão firme assim, que o senhor cuida tanto aí das nossas crianças e adolescentes, sempre com seu posicionamento muito firme. Limitar para ter aí um adulto mais consequente, né, dos seus atos, né? É o que eu penso. Nós ficamos por aqui, na semana que vem voltamos para falar mais aí a respeito das ações do Ministério Público. Tchau!